Estamos de volta com o Estúdio 360, agora para falar de aposentadoria. Muita gente, quando chega na idade de se aposentar, acaba se frustrando ao descobrir o valor que vai receber do INSS. Cacá, acaba sendo uma surpresa nada boa. Mas será que tem jeito de se planejar e melhorar esse valor enquanto a gente está trabalhando? Esse é o nosso assunto com a advogada Ariela Alvim. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. Boa tarde, obrigada. Doutora, vamos lá. Tem como, por exemplo, os trabalhadores, e acho que a gente pode falar também dos empreendedores, aqueles que têm uma empresa própria, eles têm hoje com facilidade como saber o seguinte: opa, isso aqui é o que falta para minha aposentadoria, para meu descanso, e eu estou recebendo hoje tanto e vou receber X lá quando eu me aposentar. Como é que isso funciona hoje? Sim, hoje funciona da seguinte maneira: aquela pessoa que trabalha por conta própria, o famoso autônomo, ele está inserido na categoria de contribuinte individual. Ele pode contribuir e, na verdade, ele deve contribuir para o INSS. Pode iniciar um carnê de recolhimento por meio do site da Receita Federal, emitindo uma guia GPS, como também pode fazer um carnê, aquele carnê da capa laranja que compra em papelaria. Sim. Isso. Então, tem como se organizar, tem como prever o futuro e tem como ficar respaldado para em algum momento de adversidade, como o auxílio-doença, por exemplo. Okay. Agora, tem como saber quanto eu vou receber de acordo com quanto eu pago, por exemplo? Tem como fazer alguns estudos, Andressa. Hoje existe o chamado planejamento previdenciário, que nada mais é do que o estudo do histórico das contribuições daquele segurado do INSS, que vai levar em conta quantas contribuições já foram feitas, os valores desses salários de contribuição, assim como a idade. E daqui quanto tempo aquela pessoa pode se aposentar. O primeiro passo é procurar um profissional especializado, gabaritado para tanto, verificar dentro do aplicativo Meu INSS quanto tempo tem de pagamento, quais os valores destas contribuições e como pode melhorar dali por diante. Isso que eu ia perguntar. Digamos que eu entre aqui agora no aplicativo, no meu INSS, olhe e fala, eu deixei de pagar durante tal período, eu gostaria de ter um valor um pouco maior quando eu for me aposentar. Digamos, esse período que ficou sem pagamento ou o período de ajuste, isso tem como recuperar daqui para frente? Em algumas situações, sim. Em outras, não. Por isso que é importante ter ali um profissional especializado acompanhando aquele tipo de acerto cadastral, aquele tipo de ajuste. Em termos práticos, para esse contribuinte autônomo, os últimos 5 anos são passíveis de fazer esse conserto simplesmente emitindo a guia de pagamento e pagando. Pode ligar no 135, pode acessar o Meu INSS e selecionar a aba de serviços, ajustes de contribuição. Para períodos superiores a 5 anos pretéritos, tem que fazer por meio de um profissional da área, porque existem várias regras. Isso daí vai evitar que a pessoa ela não pague em vão aquela contribuição extemporânea que foi feita fora do prazo. Ok. Para você receber o mínimo, você paga o mínimo. Para receber o máximo, você também paga um teto máximo, digamos assim? Essa é a regra? Pela lógica, sim. Não vai acertar o teto máximo pela própria fórmula de cálculo prevista em lei, sobretudo após a reforma da Previdência, que ocorreu em 13 de novembro de 2019. Hoje, o que a gente verifica na lei é que para receber uma média do teto, quase o teto, no caso da mulher, teria que contribuir por 35 anos pelo teto, então tem que ficar atento ao histórico pretérito dessas contribuições, e tendo 62 anos no caso da mulher, mais 35 anos de contribuição pelo teto, e no caso do homem, 65 anos, mais 40 anos de tempo de contribuição pagos pelo teto. Então, é algo muito difícil de se atingir. Isso mudou, porque durante um período havia um cálculo que levava em consideração parte das contribuições, é isso? Essa regra vale ainda para alguém ou hoje essa contribuição, digamos, total durante o período todo é a que vale para todo mundo?
A principal mudança na reforma da Previdência foi esse histórico de contribuições, desde quando que eu vou considerar aquelas contribuições pagas e como é feita essa média aritmética. Até 2019, até novembro de 2019, o cálculo era feito basicamente da seguinte maneira: pegava-se as 80% melhores contribuições de julho de 94 até o momento da aposentadoria e eram descartadas as 20% piores. Depois da reforma da Previdência, faz um cálculo parecido, mas pegando 100% desses salários de contribuição de julho de 94 até a atualidade, mas não para por aí. Depois disso, joga 60% desse valor, mais 2% a cada bloco de 12 meses. Isso faz cair drasticamente o valor da aposentadoria. E isso é a regra que vale para todo mundo? Ou é uma regra, por exemplo, que quem começou a contribuir lá atrás tem outro tipo de regramento mesmo? Existem algumas previsões na lei de direito adquirido. Isso. E toda vez que há uma alteração na lei que muda de maneira drástica o regime de previdência, há também as chamadas regras de transição. Hoje nós podemos elencar o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, o pedágio da idade mínima progressiva, dentre outras. A aposentadoria especial também para aqueles trabalhadores que trabalharam ao longo da vida, sujeitos a condições agressivas à saúde ou integridade física. Então, existem várias regras que devem ser observadas para verificar qual é o melhor benefício para aquele segurado. Eu acho que realmente tem que contratar advogado. Muito número para minha cabeça. A Maria Lúcia, falando em número, está perguntando qual é o teto de pagamento e qual é o teto de recebimento. O teto de pagamento hoje está em torno de R$ 7.500. O de recebimento chegaria em torno, mais ou menos, de 6.960, considerando aquele cálculo que eu falei agora há pouco, da mulher pagar durante toda a vida laboral pelo teto, ou no caso do homem também, e respeitando a idade mínima. Então, o teto dificilmente será atingido. Pelas informações que a senhora tem, é lógico que não é de responsabilidade dos advogados, mas a fila ainda está muito longa para a pessoa conseguir o objetivo dela final, que é se aposentar? Está demorando muito? A fila para aposentadoria não é tão extensa quanto dos auxílios doenças ou do LOAS-BPC, que depende de perícia. Mas dependendo do tipo de aposentadoria, como por exemplo uma aposentadoria que lida com atividade especial, que eu falei agora há pouco, que é daquele trabalhador que ficou sujeito a agentes agressivos ao longo da sua vida laboral, esse tipo de aposentadoria demora um pouco mais porque tratam de vários documentos específicos, como, por exemplo, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Existe um setor dentro do INSS que analisa esse tipo de documento técnico, então demora um pouco mais. Ok, muito obrigado. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Vamos para a previsão